Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronaldo, novamente na área, trabalhando aí a disciplina de ciências com vocês. Ano passado, turma, muitos me conhecem, né? Já do ano passado que eu trabalhava com vocês, aí ciências também, ok? E por falar lá no sexto ano, eu quero que vocês recordem que nós estudamos lá sobre a estrutura do planeta Terra. Lá nós vimos que a Terra ela é dividida em três regiões: o núcleo, manto e a crosta terrestre. A crosta terrestre é a região mais sólida do planeta, ok? Falando sobre a crosta terrestre, hoje nós iremos falar sobre algo que está diretamente relacionado a ela, que nada mais são do que as placas tectônicas. As placas tectônicas, turma, elas são blocos sólidos que se encontram sobre o magma e formam ali a litosfera. Quem lembra o que é a litosfera? A litosfera é formada por parte sólida e rochosa do nosso planeta. E é sobre ela que nós construímos o quê? As nossas residências, ok? É sobre ela que se encontram nossos oceanos, certo? E por falar nisso, quem sustenta essa galera, tanto o continente quanto os oceanos, vai ser essas placas tectônicas. Elas flutuam sobre o manto líquido e deslocam-se apenas alguns centímetros por ano. Apesar delas se movimentarem apenas alguns centímetros por ano, turma, esse movimento eles podem gerar aí graves alterações no nosso meio ambiente, como formação de montanha, terremotos, tsunamis, né, e assim sucessivamente, ok? Devido às ondas aí de abalos sísmicos também, que vão ser a grande promotora de modificações no relevo do nosso planeta, ok? E por falar em movimento das placas tectônicas, esse movimento foi descoberto graças à teoria da deriva continental, que foi evidenciado graças aos estudos dos terremotos que os nossos continentes eles vão se afastando alguns centímetros por ano, ok? Essa teoria ela ficou conhecida como deriva continental, certo? Por falar em movimentos, aqui nós temos alguns tipos de movimento das placas tectônicas, que são o movimento de convergência, divergência, ok? Como classificar cada um desses tipos de movimentos? Agora eu terei uma imagem que eu irei explicar direitinho para vocês como funciona cada um desses movimentos, ok? Continuando, os tipos de placas tectônicas. As placas tectônicas elas podem ser de três tipos. As placas oceânicas, como o próprio nome já diz, elas estão ali, pessoal, no assoalho oceânico, ou seja, ela sustenta o oceano. Existem as placas continentais, como o próprio nome diz, quem está sobre ela? Os continentes, certo? E as placas mistas, que tanto é placa oceânica quanto continental, né? Esses tipos são encontrados tanto sobre os continentes como também sobre o assoalho oceânico. Agora falando mais precisamente sobre os movimentos das placas tectônicas e as modificações de relevo que ela causa. Eu falei para vocês que existe um movimento de divergência. O que é esse movimento de divergência, turma? Como vocês podem observar aqui, este movimento de divergência nada mais é do que o afastamento das placas tectônicas, quando cada uma está se movimentando em direções opostas, ok? Podem formar aqui, como vocês podem observar aí, turma, essa modificação no relevo, ok? Tem também a convergência de obducção, que acontece que uma placa ela desliza sobre a outra, certo? Ela está se movimentando ali, se atritando, vamos colocar assim, uma sobre a outra, ok? E esse movimento também vai gerar algum tipo de modificação no relevo. Outra forma é o de convergência por subducção. Essa subducção, pessoal, é quando uma placa ela vai se sobrepor sobre a outra. Elas estão na mesma direção e quando uma colide com a outra, ela se sobrepõe, ok? E isso vai gerar aí tanto formação de montanhas como também formação de vulcões, ok? Por falar sobre essas modificações de relevos, eu quero destacar aqui com vocês três tipos dela. Os terremotos nada mais são do que abalos sísmicos gerados pela colisão de placas tectônicas ou até mesmo sobre esse movimento de abdução, que uma placa vai deslizar sobre a outra, ok, turma? Por falar nisso,
eu quero que vocês fiquem atentos, que daqui a pouco eu vou falar para vocês por que determinados continentes sofrem mais com ondas de abalos sísmicos gerados por terremoto do que outros, ok? Como é o caso do Brasil. Por que será que no Brasil não temos tanta incidência assim de terremotos? Outra forma, né, de modificação são os vulcões, que podem se originar de várias formas. Muitos surgem nas bordas das placas tectônicas, ok? Outra forma é o tsunami. Os tsunamis ou maremotos, eles são ondas de abalos sísmicos que vão acontecer no assoalho oceânico, certo? Qual é a diferença do tsunami para o terremoto? O tsunami vai atingir os continentes, os terremotos vão atingir os continentes e os tsunamis nada mais vai atingir do que os oceanos, ok? Continuando, pessoal, nessa imagem aqui eu quero explicar para vocês sobre a curiosidade que eu levantei. Por que alguns continentes sofrem mais com ondas de abalos sísmicos do que outros? A resposta é a seguinte. Por exemplo, lá no Japão, pessoal, nós ouvimos frequentemente de que este país ele está sofrendo com tremores gerados por terremotos, certo? Por que isso acontece? Porque, para o azar do Japão, ele se encontra sob o limite de 3 placas tectônicas. E por estar no limite de 3 placas tectônicas, este país ele vai sofrer bastante com as ondas de abalos sísmicos. No entanto, o Brasil, para nossa sorte, que faz parte da América do Sul, ele é um continente que se encontra centralizado, ok, sobre uma placa tectônica. Ou seja, não está na borda. Assim, não iremos sofrer tanto assim com as ondas de abalos sísmicos, ok? Qual o nome da placa tectônica a qual pertencemos? A placa sul-americana, ok? Por mais, turma, é isso que eu queria passar para vocês. Um forte abraço. Eu quero que vocês façam as atividades lá da página 23. Lembrando que na página 22 tem um texto que vai auxiliar vocês na resolução das questões. Por mais, estou à disposição. Um forte abraço e boa aula!